boa tarde, boa noite, de acordo é, sério. Nós temos um membro do público que é sempre assim o máximo. De acordo com o fuso horário de cada um, eu sou Lourdes Cardoso. E eu sou a Renata Torres. E este é o Goza Fêmea e hoje temos connosco a ilustre, enfermeira, parteira, tudo de bom, Mamãe. Hilda Maneira. E rima! Enfermeira, parteira, Hilda Maneira. Por acaso nem pensei nisso. Para falar connosco de um tema que eu não sei porquê, que as pessoas acham que é tabu, mas é, por causa dos comentários que eu recebi, mas já vamos lá. Vamos falar de violência obstétrica. Hilda, antes de irmos a fundo nesta matéria, não sei se me permites, a OMS tem uma definição para violência obstétrica, que eu depois também quero saber a tua opinião, que eu passo a ler. Apropriação do corpo da mulher e dos processos reprodutivos por profissionais da saúde na forma de um tratamento desumanizado, medicação abusiva ou patologização dos processos naturais, reduzindo a anatomia da paciente e a capacidade de tomar as suas próprias decisões livremente sobre o seu corpo e a sua sexualidade, o que tem consequências negativas na sua qualidade de vida. Hilda, diz-me, achas que se reduz a isto ou vai além disto? Vai muito para além disto. Vai muito Go. para além disto. No fundo, violência obstétrica é tudo aquilo que é feito à mulher, sem o seu consentimento, sem a sua permissão, passando por cima de todos os processos fisiológicos pelos quais nós sabemos que ela é capaz de seguir, desde a fase pré-concetiva, ou seja, desde aquela fase em que eu estou a tentar engravidar, desde a fase de pré-natal, que é toda a gravidez, desde a fase do trabalho de parto, pós-parto e, inclusivamente, uma parte que as pessoas falam muito pouco, também a mulher em processo abortivo. Aqui, então, é o mínimo famado e em que ocorre mais violência obstétrica. Quantas vezes eu já não vi ao meu lado acontecer isto? Estás a fazer um aborto, quantos abortos é que já fizeste? E depois, associado a isto, ainda podemos cruzar o termo discriminação racial na obstetrícia, que também já dá para falarmos durante várias semanas seguidas sem nos calarmos. Até ao fim dos então, exatamente. Então, de facto, se nós formos ao fundo, é muito para além desta definição. Sim. Eu queria perceber, aqui em Angola, nós identificamos muito a questão da violência obstétrica como o comportamento dos profissionais de saúde, sim. né? Eu quero que tu fales um pouco sobre essa questão e depois entrarmos na questão legal, aonde eu posso me queixar ou não. Mas primeiro, como então você manda com a repartiria íntima? Vocês têm raiva das moças? O que então? Olha, passando muito rapidamente pelo enquadramento legal. Por acaso é engraçado que eu vou falar com uma prima minha, porque eu de leis não percebo nada, então fui, prima é como? Mas fixe. Perguntei-lhe, ela é procuradora, e perguntei-lhe, de acordo com o Código Penal atual, onde é que se encontra esta parte descrita sobre a violência obstétrica. Não existe. Claro que não. Porquê? Não existe. A única coisa que nós conseguimos fazer é entrar por outro contexto. Visto que violência obstétrica é uma violência contra a mulher, podemos tentar entrar por aí. Se a violência contra a mulher já é um problema. Dependendo de quem são os intervenientes. Dependendo de quem são os intervenientes. Explica lá isso. Isto foram vários áudios com vários timings de agressividade própria, que eu fiquei com muita a tremer, revolta. Com muita revolta. Pronto, então, a minha prima tem um grupo de WhatsApp com várias outras juristas e procuradoras, então neste momento estão todas sentadas com o Código Penal em cima dos joelhos a tentar ver como é que alguém que é vítima de violência obstétrica, onde é que pode ir, como é que pode fazer para se queixar, para não é? Porque neste momento, portanto, está desamparada, está por cima. É mesmo só agarrar o médico na esquina e pau!
e pau. É contratar No alguém. fim, eu disse isso. E depois Também não. estamos a fazer violência em cima de Não são violência. filmes, não são guiões. São guiões. Alguém precisa apanhar. E não tem que ser a parturiente. Olha, o que eu acho é que isto começa muito para trás, não é? Nós somos uma sociedade onde a mulher está na base da base, da base, da base, da base. E somos criadas, não é? Somos educadas pelas nossas mães, que nos amam muito, porque uma mulher tem que ser obediente, uma mulher tem que ser calada e submissa, temos que saber cozinhar e bater um bom fungo, sem bolas, e temos que saber educar Sem os grunhos, nossos como diz a 5 outra. filhos, 6 filhos, de forma submissa e obediente. E não nos queixarmos, não é? E isto extravasa esta situação educacional. Em tudo na vida, a mulher é sempre prejudicada. Também em relação à obstetrícia. Quer dizer, isto começa tudo porque temos profissionais de saúde que são mal pagos, mal preparados. Em termos educativos, temos uma preparação muito rudimentar do que é um bebê nascer, corta aqui, rasga aqui, faz aqui, sangra, não sangra, está vivo, ok? E, no fundo, o que importa mesmo é termos uma mãe saudável e um bebê saudável. Tudo aquilo que passa, desde o momento da concepção até o momento do pós-parto, não interessa. Não interessam sentimentos. Interessa que saia dali um bebê vivo e uma mãe viva. E é assim que nós estamos, neste momento. Então, eu quando vim para Angola, comecei a trabalhar em contexto público e neste momento estou em contexto privado. E aquilo que eu experienciei em contexto público foi realmente pesado. Ver a banalidade com que se trata desta situação. Porque eu acredito piamente que muitas mulheres são vítimas de violência obstétrica sem saber que o estão a ser. Porque está banalizado, porque é mesmo assim. Porque é normal amarrarem-me quando eu estou com dor e quero-me levantar porque aquela posição ginecológica não é a mais agradável para mim, então vou-me amarrar. É normal uma grávida em trabalho de parto levar um tapinha para me conseguir controlar, porque estou descontrolada, é normal, tenho que aguentar, tenho que estar calada, tenho que ser submissa, não é? Então, muitas mulheres, e eu digo isto mesmo abertamente, são vítimas de violência obstétrica sem se aperceberem que estão a ser violentadas, tanto no contexto público como no contexto privado. Pois, eu até ia falar esse aspecto de saber ou não saber, principalmente no contexto privado, porque no público tu até sabes que estás a ser vítima, mas lá está, tu achas que é assim mesmo. É isso, é normal. É um procedimento ali. Porque vês as outras, não é? Também. O que tu vês é que, pronto, é normal tu vês a grávida passar ali nua, tipo, a se arrastar de um lado para o outro, nua, a gritar de dores enquanto ninguém lhe vem atender. E se tu chamas uma enfermeira ou um doutor, uma médica, alguém, e a pessoa me deixa aí, é assim mesmo, essa ainda não está pronta. É muito escancarado. Então, E também há a outra situação. Também há uma discriminação do profissional de saúde que tenta ser diferente, que tenta combater a violência obstétrica, que se dedica mais àquela grávida e que é ridicularizada e discriminada pelos restantes pares. Sim, também vamos chegar aí. Mas, então, no contexto público isso é muito mais escancarado. E no contexto privado, como é privado, a pessoa até está a pagar e lá está, aí já vem também uma questão da discriminação até social, né? Porque no contexto público todo mundo já assume que você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, lá está, até mesmo me queixar, mesmo que esteja na lei, não vai dar em nada. Você vai se cansar porque ninguém te vai ouvir. No contexto privado já não é bem assim, porque eu estou a pagar, é aquela velha história, né? Eu estou a pagar, eu exijo e não sei o quê. Mas ainda assim, tu não estás ilibada de sofrer violência obstétrica. E aí é muito mais violada porque, por exemplo, a questão do toque. Né? Para ver a dilatação. É que no contexto privado, o que acontece muitas vezes são casos de violência obstétrica que são realizados por trás de sorrisos. Exatamente. Pois. Exatamente. Então, uma coisa velada. Aí sim, tu tens mais dificuldade em perceber que estás a ser vida. É uma questão até passiva-agressiva, né? É tipo o rato, o morde e assopra. Então, ela está a dar, mas ao mesmo tempo está ali e tu ficas tipo, porra,
Acho que isso não Eu acho que isto não está correto. Aqui é qualquer coisa que não está a bater, não está a fazer sentido. Não, ele disse que é assim mesmo que tem de ser, então vai haver toque, quando às vezes não há necessidade, né? Ou então ele é realizado de uma forma muito invasiva. Eu já ouvi relatos assustadores em relação ao toque, principalmente. Para não ser eu. Vocês gostam de falar, eu sou muito sabichona. Não preocupa se vocês não leem, não conversam com as pessoas. Hilda, explica só para as pessoas perceberem o que é o toque. Quando eu estou a falar de toque, não é isso. Nesse contexto aqui, não é disso que eu estou a falar, não é? Ok, então, o que é que acontece? Nós temos uma forma manual de conseguirmos verificar a progressão de trabalho de parto através do toque vaginal, um toque obstétrico, em que conseguimos ver as características do colo do útero, conseguimos ver uma apresentação, conseguimos ver se um colo do útero está apagado, se está dilatado, se está amolecido, se está centrado, posterior, etc. O que acontece? Desculpa interromper, é só para dizer que este programa é o melhor anticoncepcional que há. Eu depois deste programa... Eu não acho. Estou a falar de toques vaginais. Olha como que as mentes trabalham. No meu caso, é o Não há mais que isto. Também lá está, o Nós toque. também utilizamos para ter a dilatação. Como não é no teu corpo que está realizado. Corta. Anticoncepcional para ti. Estás a ver? Este público Continua não é ainda. maduro. Ai, a lágrima, pera. Vamos voltar, Hilda. Peço O desculpas. toque, eu estava aonde? No toque, sim, no toque. Pronto, o No toque. mesmo sítio. Estávamos no mesmo sítio, não é? No toque. Pronto. Então, o toque serve para isto, mas existem várias manobras que podem ser feitas, nomeadamente ali no finalzinho da gravidez. Há uma coisa que se chama, como é que se chama? Toque manhoso, toque malandro, toque abusivo. Este toque que tu falas é um toque em que algumas pessoas realizam para fazer uma coisa que se chama descolamento de membranas. Ok. É uma forma de acelerar o início do trabalho de parto. Ok. Se eu tenho uma grávida já que está com alguma dilatação, eu posso com os meus dedos forçar o colo do útero para que a dilatação, que normalmente progride de forma fisiológica, não é? Aumenta este colo do útero para ver se este bebê nasce mais rapidamente. Portanto, tanto o descolamento de membranas como este toque abusivo, não é? Durante o trabalho de parto, são formas de acelerar um trabalho de parto que é um bocadinho antifisiológico. Mas é doloroso. Extremamente doloroso. Extremamente doloroso. É um toque que te vai até à alma. Exato. E a maior parte das vezes, pelo menos as pessoas que reclamaram, é que elas não foram disiam ser feito esse procedimento. Não lhes foi avisado o que é que deveriam ou não sentir, então elas também não sabiam o que esperar, primeiro porque não sabiam do procedimento, agora vou fazer isso, eu não sei o que, aquelas coisas que os médicos normalmente têm que fazer, né? Explicar, olha, agora vais sentir um friozinho, eu não sei o que, agora estou a inserir isso, vais sentir... Não tiveram esse preparo, então foi uma coisa do tipo, e o grito, e o susto, e se sentir invadida, e depois... Olha, isto é muito simples. Eu não teria assistido uma palestra de uma parteira britânica em que ela dizia assim: se tu estás aqui agora e vem alguém e te coloca os dedos na vagina, como é que isso se chama? Isso é estranho. E porquê que é diferente quando é um médico que o faz? Pois. Porquê que é diferente? Dizem que é porque ele é médico. E porque é médico pode? Epá. Não. Pois, isso é um abuso. É um Está a abuso, abusar é um do seu abuso. poder. Então eu uso a minha condição como profissional de saúde para abusar do meu poder, não é, em relação às mulheres. Começa antes disso, começa antes deste toque abusivo, deste descolamento de membranas. Porquê é que eu tenho necessidade disso tocar aquela mulher? Porque ela já tem 38 semanas? Ou porque ela tem 40 semanas? Ou porque já está quase a fazer os 9 meses? É assim tão importante? Aquele bebê vai nascer. É mesmo assim tão importante ir tocar aquela mulher? É mesmo assim tão importante eu fazer um descolamento de membranas? Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que aquele bebê entre normalmente em trabalho de parto. Mas é o quê? Está em sofrimento? É alguma coisa assim que... Exato. São essas questões que se colocam quando às vezes, a maior parte das vezes, inclusive, não há necessidade. Então, quem tem pressa, de fato, é o profissional de saúde. É para acelerar não é a parturiente, a sua não é vida a pessoal. paciente. Porque o fim de semana está aí É a ir para os isso. mangais. Exatamente. Hilda, então diz-me uma coisa.
Espera, deixa-me só dizer isto. Dito isto, também há uma outra faceta. Eu, Hilda, na minha segunda gravidez, a minha primeira gravidez acabou numa cesariana. E eu não queria ter uma segunda cesariana. Então eu fui arrastando a minha gravidez até ao último. Passei as 40 semanas e as pessoas começaram a dizer, cuidado, uma cesariana anterior, 40 semanas. E eu, ok, mas eu conheço o meu corpo e eu sei que eu sou capaz. Pronto, 41 semanas e nada. Mas eu conheço o meu corpo e eu sei que eu sou capaz. 42 semanas e nada. Mas eu conheço o meu corpo. Mas eu acho que Mas sou já capaz. estavas a começar. Quer dizer, é relações sexuais todos os dias, tenho um marido esgotado, já não consigo ver. Sim, porque as relações sexuais são uma forma muito natural, por causa do esperma masculino, de nós iniciarmos trabalho de parto, mas a coisa não se desenvolveu. Então eu pedi a uma amiga minha, a uma colega minha, uma parteira minha amiga, para me fazer descolamento de membranas. Então eu pedi-lhe para ela me fazer este procedimento, porque eu não queria fazer indução química. Consentimento. Sim. E mesmo consentido, eu não conseguia aguentar este descolamento de membranas. Se Ok. quem Eu disse, não, pediu, para, quem para, sabe para, o que é tem que é, noção. para. solicitou, Não está consigo, ali, não psicologicamente, em princípio, está preparada E para sabe o que receber é que aquele é? procedimento. Antecipou. E não, Imagina- isso não, para, não, imagina tá bom, quem- não, acabou, para. Quem não? Então, agora fala um pouco sobre os seus colegas. Então, que têm pressa de ir para os mangás. ou que por, sei lá, tá, mas Hilda, o baixo salário justifica o que alguns desses profissionais fazem? Nada justifica uma violação contra os direitos do homem, da mulher. Nada justifica, não é? Nada justifica. Porquê é que continua a ocorrer? Porque eu acho que é uma sistematização na nossa forma de aprendizagem. Nós temos que ir mais além. Nós temos que começar nas escolas. Temos que ensinar as meninas pequeninas a se defenderem. Temos que lhes dar informação. A grávida tem que saber desde o primeiro momento, desde a fase pré-concepcional, o que é que quer dizer violência obstétrica, como é que ela se pode defender da violência obstétrica. Tem que saber, quer dizer, há red alerts, não é? Quando chegas ao pé, eu estou grávida, vou para o pé do médico e ele desde o primeiro momento me diz, eu estou a ver aqui 2 miomas muito grandes, vamos ter que fazer uma cesariana. Eu acabei de descobrir que estou grávida e tu estás-me a dizer que vamos ter que fazer uma cesariana. What? Quer dizer, as bandeiras começam, não é? Devem começar. Eu tenho que, não é por estarmos em África, não é por estarmos em Angola que esta situação se pode continuar a perpetuar. Então, a única forma de nós combatermos violência obstétrica é através de informação e conhecimento, educação, desde esta idade. E era isso que, ainda bem que tu falaste dessas red flags, Hilda, porque eu tinha aqui uma coisa que eu acho que é fundamental. Na tua experiência, quais são os casos mais flagrantes e mais frequentes de violência obstétrica? Aquelas coisas que não podem mesmo passar despercebidas e que às vezes passam, que tu possas aconselhar a qualquer gestante. Se tu fores ao médico, isto acontecer, é violência obstétrica. Fica atenta. Os casos que sejam mais taxativos, mais flagrantes e mais frequentes, e que às vezes nós não notamos, possas assim aconselhar. Eu acho que é muito importante a grávida conhecer bem o seu obstetra. Tem que haver empatia, tem que haver alguma proximidade, tem que haver um respeito mútuo, mas tem que haver... temos que estar... temos que estar de olho aberto. Estás a ver? Por exemplo, se chegares ao pé do teu médico obstetra e disseres assim, olha, este é o meu plano de parto, e o médico disser assim, não precisas nada disso, porque eu até sei o que é melhor para ti, porque quando chegar a hora logo se vê, porque vamos deixar as coisas desenrolar e vamos ver como é que a coisa corre, isso é sinal de que este profissional de saúde, por encantador que seja, por 1000 sorrisos que te faça, não te está a respeitar enquanto mulher, enquanto não está a respeitar a tua tomada de decisão, não está a respeitar aquilo que tu queres para ti e que sabes que és capaz de o fazer. Entendes? Não sei se eu estou a fazer assim. Sim, completamente. Como é que eu, Hilda, eu sou licenciada em enfermagem e sou especializada em obstetrícia, ginecologia e saúde materna e até sou pós-graduada em motivação genital feminina. Esta é a minha especialidade. Eu não sou especialista no corpo da Lourdes, nem sou especialista no corpo da Renata. Vocês são especialistas no vosso corpo.
Quem sou eu para dizer que tu tens que parir de posição deitada porque a posição de cócoras não vai dar, porque, quer dizer, até não me dá jeito a mim. Mas quem sou eu? O que importa és tu. Se eu tiver que ficar sentada no chão durante 2 horas a ver este bebê nascer, eu vou ficar sentada no chão durante 2 horas a ver este bebê nascer. A ver este bebê nascer. Não quer dizer que eu tenha que colocar os meus dedos na tua vagina a cada 5 minutos para ver se o bebê está a nascer. Entendes? São pequenas coisas. Perguntem ao vosso médico qual é a posição dele em relação à episiotomia. A episiotomia é um corte que nós fazemos no períneo para supostamente alargar o canal de parto para o bebê nascer um bocadinho mais. Se o meu médico me disser assim, não te preocupes, que eu até faço episiotomias super pequenininhas, não vais sentir nada. Não. A episiotomia tem que ser considerada como um quarto tipo de mutilação genital feminina. Exatamente. Você ainda nem chegou no parto, já fala, vamos fazer um corte pequeno. Então há certas coisinhas que nós podemos ir percebendo se está de acordo com a minha visão de parto ou se não é isto que eu quero. Olha, eu tive uma grávida recentemente que veio ter bebê connosco. Ela estava a ser seguida numa clínica super conceituada em Holanda e veio visitar a clínica onde eu neste momento estou, que é a Clínica General Catondo, e eu tive-lhe a mostrar. Nós temos algumas formas alternativas de controle da dor ou do desconforto. Temos a aromaterapia, temos a banheira de parto, temos uma piscina, temos as bolas de pilates, temos um cabo de mama, temos assim algumas coisas que são um bocadinho diferentes. Temos cromoterapia e eu estava a falar sobre isto e ela, isso é mesmo aquilo que eu gostava de ter no meu parto. Então ficou combinado que ela iria ter o parto na nossa clínica, mas dias antes de eu entrar em trabalho de parto, ela ligou-me aflita porque estava a sangrar. Mas estás a sangrar porquê? Porque a médica dela foi tocá-la e quando eu estava a tocar, de perna aberta, ela disse, olha, não grites que eu vou-te ajudar. E fez-lhe um descolamento de membranas. E ela só se apercebeu daquilo que estava a passar quando estava a levar com o descolamento de membranas em si, quando estava com os dedos da médica dentro da vagina dela. Ou seja, isto foi totalmente não consentido, não premeditado, quer dizer, foi premeditado pela médica, mas não foi de acordo com aquilo que ela queria. E isto foi uma mulher que foi falando com a médica dela durante todos estes 9 meses sobre o tipo de parto que ela gostaria. Mas a médica dela fez isto só para ajudar. Só para ajudar. Assim, né? Estava assim na Marquesa, né? Exato. Não. Mas, Hilda, então, diz-me só uma coisa. Tu, para quem não conhece, a Hilda é muito ativa nas redes sociais em relação a estas causas, inclusive está sempre a ser bloqueada pelo Instagram e pelo Facebook. Sim, porque pornografia é permitido, mas defender os direitos das mães e das mulheres não é. Sim. Porque é considerado abusivo, não é? E viola... É considerado pornográfico ter uma mãe a amamentar. Sim, uma amiga pornográfica. Placentas, essas coisas, é tudo muito mau, é tudo abusivo, pronto. Então ela é bloqueada muitas vezes nas redes sociais, mas eu recomendo que sigam a página dela, porque tem imensa informação, nomes que eu nunca ouvi. E sim, ela fala sempre em semanas e números daqueles, pronto, sim, é complicado, mas eu recomendo. E eu gostaria de saber, tu, enquanto profissional de saúde, focada nesta matéria, tu tens consciência de tudo o que está errado. Imagina, eu não sei se isto já aconteceu nos teus vastos anos de experiência. Tu, enquanto enfermeira, tu estás a ver um médico que está a abusar do seu poder enquanto médico e está a praticar a sua profissão de forma errada. A nível ético, tu entras em conflito, ou seja, tu vês que aquela prática é completamente errada, tu vês que aquilo é violência obstétrica, o teu lado de mulher e o teu lado de cidadã, o teu lado ativista, pesa mais do que o teu lado de, neste caso, hierarquicamente inferior, não é? O que é que tu fazes? Tu não podes repreendê-lo, não podes dizer nada, tu esperas, falas com o paciente, falas com o médico.
Como é que é esse conflito ético, deontológico? Como é que tu resolves isso? Porque de certeza já te aconteceu. Não concordares com a decisão do médico, com a atitude que ele tomou. Como é que um enfermeiro, neste caso com a tua missão, porque ela tem uma missão, gente, é verdade, e tem um dom, como é que tu resolves esse conflito interno? Para ti deve ser muito complicado. Como é que tu fazes isso? Não é assim tão complicado. Olha, para já nós temos a sorte de termos uma profissão que é reconhecida e nós não estamos inferiores ao médico, nós estamos no mesmo patamar que o médico, temos funções diferentes, mas estamos no mesmo patamar que o médico. O que é que acontece? Eu já criei várias situações... Atritos profissionais. Não duvido situações nada. complicadas, mas que para mim vai-me dar ao mesmo porque eu chego à noite e consigo deitar a minha cabeça na cama e saber que eu fiz tudo por aquela mulher. O meu objeto de cuidado é a mulher, não o médico. Então eu não tenho que ficar a paparicar o senhor doutor e esconder que ele fez alguma porcaria que não devia ter feito. Aquilo que eu tenho que fazer e que eu tento sempre fazer é munir esta mulher durante o período todo da gestação com informação para que ela, se eu não estiver lá, ela se consiga defender sozinha para quando alguém tentar violentá-la, entendes? Muito bem. É por aí. É por isso que vocês deviam... Não, é verdade. Mas sabes que isso é incrível. Nós, quando começamos a trabalhar, só queremos trabalhar e trabalhamos sob qualquer condição e sujeitamos-nos a tudo, não é? Eu, quando fiz a minha especialidade, eu lembro-me que, coisas pequenas, é impensável eu deixar uma mulher lacerar. Impensável. É sinónimo de mau cuidado. Então, eu tinha obrigatoriamente que fazer uma episiotomia. E isso é sinónimo de bom cuidado, estou a ser uma boa parteira. E foram precisos muitos anos, foram precisas muitas Saras entrarem em mim e eu ter a coragem de... Eu lembro-me perfeitamente, estava num parto, a mulher estava a curvar, que é quando a cabeça está a sair, eu agarrei na tesoura e disse: Posso falar, não posso? Sim, sim. Porra, não. Então, vamos ver. Porra, não. E não. E a partir daí nunca mais agarrei na tesoura. A tesoura para mim só serve para cortar o cordão umbilical. Ponto. Aprendi também... O meu grande medo era se ela vai rasgar muito, se ela vai rasgar até o ânus, se ela vai rasgar até o intestino. Nunca vi nenhuma laceração assim tão grave que não fosse facilmente reparável. Outra coisa que eu senti também, quando faço uma episiotomia, atinjo tecidos mais profundos do que uma laceração, porque aquele bebê para nascer vai só lacerar aquele bocadinho que ele precisa. E aquele bocadinho são 3,5 pontos. Porque a natureza não faz nada à toa. Nada. Não existe bebê grande demais, não existe bebê pequeno demais, existe o bebê perfeito para ti. E todos os bebês sabem nascer e todas as mulheres sabem parir. A única coisa que nós temos que fazer é ter tempo, sentar, fazer uns jogos e esperar. Eu lembro-me, olha, tenho um médico... Não há paciência. Tenho um médico, quando nós fizemos o... Posso falar? Estás à vontade. A irmã da Lourdes, o parto dela foi connosco, foi comigo com a minha equipa. A bebê é mais linda. Eu lembro-me que, enquanto nós esperávamos pela Nzola, eu lembro-me que eu estava a fazer um grande desafio com o obstetra da Rania na altura, porque estávamos a jogar em síncrono, estás a ver? Eu jogava no meu telefone, ele jogava no dele. Olhávamos de vez em quando, o CTG está bom, está tudo bem, quero o CTG, continua. Ganhei. Entretanto, ela começa a mudar o discurso, começa a vocalizar mais. Vocalizar é quando uma mulher começa a exprimir mais sons vindos das profundezas. Começa a querer baixar mais ao chão, começa-se a agarrar mais nas coisas. Eu não preciso estar a tocar nela para perceber que aquele bebê está a nascer. Eu tenho que olhar, basta olhar. Olha para ela. E ela nasceu. E pronto, foi assim. Nasceu. E tu estavas lá fora na sala de espera, não foi? Claro que sim. Pronto, quer dizer, basta isso. Então, porque também temos aqui a questão do discurso do bebê em sofrimento, como disseste aquela hora, né? Essa questão de achar que o corpo não é suficiente, não vai dar o suficiente. Tanto na questão dos pré-natais, eu tenho muitas reticências em relação, eu não estou a dizer que não se devem tomar, mas eu acho que eles precisam ser prescritos na medida e de acordo com a necessidade. Exato. Coisa que, sinceramente, que não deve ser taxativo, não é? Não deve ser taxativo. Exatamente. Exato. E aquilo não é
bem assim que acontece. É chapa. Exato. Parece uma fórmula pronta. Você entrou no consultório e estou a falar... Mas é isso que eu te digo. O paradigma está a mudar. O paradigma está a mudar. Com calma, o paradigma vai mudar. Nós somos profissionais especializados em obstetrícia. Eu não sou um profissional especializado em Renata. A Renata é especializada em Renata. Eu sei o que é uma gravidez, eu sei o que é um processo fisiológico de gravidez, mas eu tenho que adequar os meus conhecimentos a ti. Sim. Eu não posso dar uma forma que vai funcionar para a Renata, para a Sara, para a Lourdes, para a Anzola, para... Não, isso não funciona. Então nós temos que olhar cada mulher como um ser individual e perceber o que é que funciona com cada mulher. E cada mulher sabe aquilo que funciona melhor para si. Pois, isso demanda tempo, paciência, dedicação. Que os nossos profissionais, porque recebem a hora, então Pois. ele tem numa hora que atender 10 pacientes, então não tem tempo de conversar, sentar e perceber as coisas, não tem, aquilo é... Ok, se são antes, assim, 1.200, não sei o que, de ácido fólico. Aqui. Ferro. 1 milhão. Mas ainda nem recebeu os exames para ver se há deficiência de ferro. Também, nós sabemos que estás a gerar um outro corpo, então precisas de suplementos, né? Está bem. Que nem sempre são necessários através de processos químicos. Tu até podes conseguir suplementação de forma natural. Era exatamente aí que eu queria chegar. Mas também tem aqui uma coisa que eu achei muito curiosa. Eu conheço uma profissional de saúde que se formou fora. Não vou dizer o país, porque ela vai se identificar muito rápido. Ela e as amigas dela vão se identificar muito rápido. Mas se formou fora e, tipo, top. Veio com um discurso muito bonitinho, tipo, aprendeu. Eu vou lhe chamar assim, ela era humanizada, né? Ela veio humanizada, tipo, pô, quero. Mas Começou a estagiar na Lucrécia. rendeu-se. Acabou. A pessoa que eu conheci quando tinha acabado de chegar e a pessoa que eu vejo hoje, que eu sento e converso hoje, esquece. São pessoas completamente diferentes. Ela foi completamente corrompida pelo sistema. Completamente corrompida. Não tem um mínimo de empatia. Não demonstra a mínima compaixão. Nada. Ela, inclusive, entrou para o grupo das profissionais que acham que é castigo. E você merece. Se está te doendo muito, é porque você merece. Então tens que sofrer. Exato. Então, também profere, e estou a falar de uma profissional que é jovem, tá? Que, prontos, que não tem necessidade nenhuma, ainda não. Ainda não tem filhos. Mas olha que ela tem razão, a maternidade muda muito a nossa visão. Mas as colegas dela têm. Olha, eu falo por mim. Eu lembro-me que quando eu não tinha filhos, eu já era especialista em obstetrícia, eu lembro-me tão bem disto. Recebi uma grávida em trabalho de parto, ela estava com uma contração e eu dizia, vá, vamos lá ver aqui uma veia, vamos lá. E ela dizia, mas eu estou com contração, está bem, respira para aquele lado, vamos lá ver aqui uma veia, pronto, vamos pôr aqui o catéter. Mas eu estou com contração, está bem, é rápido, troques, catéter, pronto, tá, veia, soro. Uma contração. Vocês não sabem o que é uma contração. Tu não sabes o que é uma contração. Não sei, o máximo que eu sei é uma cólica. Uma contração. Depois eu fiquei grávida, não é? E comecei com contrações. E eu lembro-me das minhas amigas super queridas, não sei o quê, foram todas para o quarto, estavam lá todas a falar e eu com contrações. Eu pensava assim, como é que estas bestas têm coragem de estar a falar sobre a porcaria da telenovela quando eu estou aqui com contrações que nem respirar fundo consigo? Estás a ver? Então como é que Então aquela mulher que eu estava a picar a veia se sentiu para que se conseguir controlar, porque eu preciso picar a veia e ela tem que controlar, porque eu estou a picar uma veia, eu sou mais importante do que tu. Estás a ver? E só quando eu tive, isto é triste de admitir, mas eu admito, só quando eu tive as primeiras contrações e aquelas bestas das minhas amigas estavam na sala de partos a falar sobre a porcaria da novela, é que eu pensei, what the fuck é isto? Mas o que é isto, pá? Por isso é que hoje em dia, a gravidez em trabalho de parto, na minha equipa eu tenho pessoas que têm uma visão humanizada e tenho pessoas que estão a aprender a humanizar, ok? Que são ótimas parteiras, são ótimas técnicas e que estamos a dar-lhes ferramentas para conseguirem ver outside the box, não é?
quando alguma contração começa, elas já sabem que ninguém pode abrir a boca, ninguém pode falar, ninguém pode fazer um barulho, um pacote não pode ser aberto, nada. E quando alguém ousa, eu só faço assim. Quer dizer, às vezes é preciso passar por elas para tu perceberes a intensidade, a dimensão da coisa. Há coisas que eu me arrependo. Olha, arrependo-me profundamente de todas as episiotomias que eu fiz na vida. Arrependo-me. Arrependo-me profundamente de todas as mulheres que eu disse tem que se pôr em posição ginecológica, porque o parto, a posição de parto é esta. Arrependo-me profundamente. Porque no início tu estavas com Nós um manual. éramos formatados desta com forma. Nós fomos sempre formatados desta forma. Eu fui sempre formatada para a grávida estar em trabalho de parto, mas eu estou aqui a fazer as minhas coisas porque, quer dizer, estou aqui a preparar os ferros, ferros, isso aqui, agora abre o campo, agora betadinho, vá, não faça barulho, vai assustar as outras, não pode gritar, não podes gritar, o que é isto? Não pode gritar, o que é isto? Estás a ver? Nós fomos formatados desta forma. E foi preciso muito tempo, ou talvez não assim tanto tempo, porque eu ainda sou jovem, mas foi preciso algum tempo. Segundos. Foi preciso algum tempo para a pessoa perceber isto não está certo, há aqui qualquer coisa que não está certa, isto não pode ser assim, isto não pode ser assim. E pensar bem, no outro dia perguntaram-me, então, mas trabalhas em sala de partos há quanto tempo? Eu trabalho em sala de partos, mas irmãs, desde 2003. Então eu já vi muita coisa. 2003 foi ontem. Ontem. Por acaso não foi. Foi triste. Então, eu também passou há pouco tempo. Passou pouco tempo para ela, também passou para ti e para mim. Está a brincar. Não, lembro-me da primeira vez que uma das minhas colegas, ainda em Portugal, pôs uma grávida a parir de cócoras. A nossa chefe de equipa repreendeu-nos, porque isto aqui não é África. Isto aqui não é África. Acabou. Isso é o valor do vosso mato. Mas pôr a senhora a parir de cócoras? Então, mas o que é isto? E o bebê ali assim? O que é isto? E naquele momento eu pensei assim, isto não me está aqui bem, eu não sei o que é, mas há aqui qualquer coisa, porque não fui eu que pus aquela mulher a parir de cócoras, ela automaticamente se baixou ao chão. Porque é natural. Porque é natural, porque é natural, porque é natural. Porque foi a melhor posição para ela. Então, achas que é pertinente retirar a seguinte ilação? Às vezes, a ciência também pode contribuir um bocado para essa tal violência obstétrica, porque vai contra a natureza. Porque muitas das coisas, os tais cortes, o não faças barulho, aquilo que estava no manual, porque tu no final do dia, as pequenas agressões para as quais contribuíste, né? Das quais foste cúmplice, mesmo inconscientemente. Claro. Tu só estavas a fazer o teu trabalho. Essas pequenas agressões, essas pequenas violências, imagina, tu foste a enfermeira da manhã, né? A senhora já estava mal, disseste-lhe não faças barulho. A da tarde disse outra coisa, a da noite disse outra coisa. No final do dia aquela mulher estava esgotada, ninguém esteve ali para ela. Naquele dia ela sofreu violência, naquele dia. Mas nenhuma dessas enfermeiras ou nenhum desses profissionais de saúde se calhar o fez conscientemente. Claro. Estava a fazer tudo by the book. E então, até que ponto aquilo que é ensinado aos profissionais de saúde não contribui para essa violência? Porque são pequenos robôs. Estão a tornar tudo, estão a tirar a parte humana, a parte natural das coisas. Lá está, a senhora que está de cócoras é porque é da África. Estamos em África. Porque curiosamente, é o natural. A senhora não era africana, a senhora era caucasiana. Estás a perceber? Mesmo que fosse. Eu acho que às vezes, pela observação, isto é tudo empírico, mas dá a sensação que o excesso de técnica e o excesso de saber faz regredir certas coisas. E eu não sou mãe, não, nada disso, mas o leitinho que é preparado não sei onde, como é que é? Aquelas coisas agora para segurar no bebê, o não sei o quê, estás a ver? É tudo tão artificial que o bebê se calhar só quer mamar da mãe e
nascer, sei lá, de cócoras e tá bom, deixem estar, estás a perceber? Ok, então, tocaste em vários Too aspectos. much, too much. Em primeiro lugar, a ciência é algo muito positivo, muito bom. Sim. É importante a pessoa estudar e conhecer. Uhum. Temos que perceber o que é que a ciência nos diz. A ciência diz-nos que a posição de litotomia, que é a posição deitada, não é a melhor posição para parir. São feitos inúmeros estudos que corroboram esta situação. Ok. Então, se eu for pela ciência, eu percebo que o melhor é parir de cócoras e não parir deitada. Mas porquê? Se eu for pela ciência, eu entendo que a episiotomia, feita por rotina ou não, vai trazer malefícios muito graves, tanto à vida reprodutiva sexual daquela mulher, dispareunia, tanta coisa que lhe vai acontecer por causa deste ato, e então a ciência diz-nos para não realizarmos rotineiramente ou não episiotomias. Ok. A ciência diz-nos para termos um ambiente acolhedor durante o trabalho de parto. A ciência diz-nos que a mulher em trabalho de parto deve ter o mesmo ambiente que tem quando está a fazer amor. É isto que a ciência nos diz. Se fores uma mulher que gosta de fazer amor na via pública, com pessoas a assistir, com Xanã, não vais conseguir ter um trabalho de parto espetacular, com luzes acesas, com pessoas a passar, pessoas a falar contigo, espetacular. Mas se tu fores uma mulher reservada, que gostas de fazer amor num ambiente um bocadinho mais escurecido, com mais intimidade, com mais reserva, este é o ambiente que deve ser selecionado para tu teres o teu trabalho de parto. É interessante. A ocitocina é uma hormona muito importante no processo de trabalho de parto, que é endócrina da mulher. Nós não precisamos de ocitocina sintética. A nossa ocitocina endócrina favorece o nosso trabalho de parto se forem criadas estas condições. Okay. Então a ciência diz-nos isto. A ciência não diz que eu tenho que ter uma mulher de perna aberta, fazer toques a cada 2 horas com 5 internos atrás de mim, olhar para aquela vagina. Ok. Isso não é o que a ciência nos diz. Agora, há certos comportamentos que foram... Sabes quando é que foi inventada a episiotomia? Não é 1740. Ok. 1740. Como é que um ato que foi inventado em 1740 continua a ser realizado nos dias de hoje? Quer dizer, como é que é possível isto? Yeah. E como é que é possível que temos ainda tantos profissionais de saúde com a cabeça tão quadrada que dizem taxativamente que é obrigatório fazer uma episiotomia? Porquê? Pois. Quer dizer, não há abertura então. Há coisas boas na ciência. As cesarianas foram uma coisa boa. Salvam vidas, efetivamente. Quando realizadas com critérios rígidos, patologia materna, patologia infantil, as cesarianas salvam vidas. Há bebês, efetivamente, que entram em sofrimento fetal. E o CTG é bom por causa disso. É bom abreviar aquele período expulsivo, abreviar aquele trabalho de parto para tirar este bebê e tirá-lo com vida. A ciência é boa neste sentido. Mas não podemos presumir que todos os bebês entram em sofrimento fetal. Não podemos presumir que todas as mulheres têm patologia materna. Isso não é assim. Nem Então, usar isso para benefício próprio do género. Quero acelerar aqui Porque tem que pôr isto, mais. porque tenho... Exato. Então, o que falta aqui, relativamente até mesmo à educação e a esse estudo e tal, é compreender de onde vêm os processos. Percebe? Se tu estudares por que a episiotomia foi necessária em determinado período, tu se calhar vais perceber porque que ela hoje já não se aplica. Em Sabes que porque é que ela foi contexto? necessária? Em que contexto? Não sei, mas deve ter sido... Assim Alguns como na a cesárea, história- alguém chegou e falou Alguns com na alguém. história, um médico obstetra achou que era interessante deitar a mulher para conseguir ver um bebê a nascer. Sim, aquelas experiências. A experiência O que do Sami, acontece? só que com humanos. Conhece a experiência do Sami? O que acontece? Vocês são Quando todos tu deitas guineenses. uma mulher... Então, olha, não vamos defender. Os guineenses. O que acontece quando tu deitas uma mulher? Olha, vou ser muito... não é? Vais fazer cocó. Sim. Agora deita-te para fazer cocó. Não funciona. Agora eu vou-te pôr o meu dedo aqui e digo, faz Faz cocó. cocó. Agora vou pôr aqui esta luz e vou dizer, faz cocó. Agora vou chamar mais estas 3 pessoas aqui. Vamos lá E agora faz observar cocó. esta mulher. Faz Ok. cocó. Como é que tu fazes cocó? Eu faço cocó sentada na sanita. Quando tenho sorte, não é? Há pessoas que fazem cocó de cócoras.
Há pessoas que têm que ter um banquinho e levantar um bocadinho as perninhas, não é? Sem banquinho? Um banquinho. Um banquinho. Minha avó tem. Tem que ter. A avó tem. Acaba de estender. Revelações! Minha avó tem um banquinho! O banquinho está provado também Não, este cientificamente que é a melhor posição. Minha avó tem um banquinho. Para cocô. Na besteira. Pois. Já toda a gente percebeu como é que faz. Como é que faz cocô, não é? Eu, para fazer cocô, tenho que estar sentada na sanita de porta fechada. Eu não posso ter ninguém. Isto é um programa com Não é? muita informação. Então, senhora, estou a O gostar. movimento, a força que eu faço para expulsar o cocó é praticamente a mesma força que eu tenho que fazer para expulsar um bebê. Ok. Só que saem por canais diferentes. Não é? Sim. Então, se fisiologicamente eu faço melhor cocó com um banquinho, sentada, deitada, de perna de lado, de cócoras, na piscina, porque é que para ter um filho eu tenho obrigatoriamente que me sentar? E porque é que para ter um filho eu tenho que ter estas luzes todas e estas 30 pessoas aqui à minha volta? Não é fisiológico. E como, alguns na história, houve alguém que achou que era interessante deitar a mulher, começaram processos distóxicos Para do trabalho de parto. facilitar. Os processos distóxicos é o quê? Quando alguma coisa foge da normalidade, não é? Então, como eu deitei aquela mulher, aquele bebê já não vem tão bem, vou fazer aqui algumas coisas para conseguir melhorar esta saída, como, por exemplo, a episiotomia, como, por exemplo, uma manobra que se faz, ou que se fazia, que se faz ainda, se faz, dá em para cima, exatamente, Cristóvão. É uma manobra em que eu subo na barriga dela, tipo, já ponho o meu está cotovelo, aí, ponho o meu né? corpo todo em cima do corpo, mas é para o teu Só- bem. Não percebes que é para o teu bem? E não grites, porque vais assustar as outras. Então, Isto lá é- está. está tudo Então, errado. agora a minha teoria. Estudar também, não é só o que o teu professor te diz que sim, porque sim, não é. Também é bom você ir perceber como é que aquilo surgiu, porque às vezes também, eu já percebi, às vezes isso não se dá, já não vão mais lá atrás, já não vão perceber por que se usa tal ferramenta, por que se faz esse procedimento dessa forma. E hoje nós vemos a ciência, ela está em constante evolução, vão se percebendo novas formas vão se melhorando, até mesmo, hoje já sabemos a cesárea já não é vertical. Gente, enfim, mas só para vocês saberem, hoje a cicatriz da cesárea já praticamente é invisível, já ninguém vê, já aqui. Embaixo mesmo do embaixo, quem vê só já estou dando também, que vai te tirar a calcinha, mas antes não era assim, todo mundo percebia que você puseste um fato de banho, até mesmo por baixo, tipo aquilo ficava, criava coloides e se percebia. Hoje já não há necessidade disso, então a ciência ela evolui. O que não está evoluído é mesmo só o ser humano. A cabeça do ser humano, a empatia, a compaixão, isso só mesmo é que não está conseguindo sair lá do século I, antes de Cristo. Porque até Cristo, para vocês que são cristãos, quando veio, pregou o amor ao próximo. Mas coisa que nós não vemos. E essas pessoas continuam a escolher uma profissão que eu acho tão importante. Todas as profissões que lidam direto com o público, que afetam de forma tão direta a sociedade, como são os professores e os médicos principalmente, eu acho que o teste psicotécnico, se não fazem, deveriam fazer para poderem exercer. E ao fazer, deveria ser muito, mas muito exigente. Mas aí também me pergunto quem ia aplicar o teste, né? Porque... E sabes que existe uma grande alta taxa de psicopatia entre médicos, profissionais de eu saúde. não duvido, até porque alguns Isto é um têm facto, comportamentos... não estou a dizer, é Até mesmo um porque facto. uns têm mesmo comportamentos Políticos muito e mórbidos. políticos e Né? profissionais de Tem comportamentos muito mórbidos. É verdade. É verdade. Olha, na minha opinião, isto da violência obstétrica só vai parar de duas formas. Primeiro, a formação dos profissionais de saúde. Temos que formar os profissionais de saúde de forma diferente. Claro que a parte técnica é muito importante, mas perceber que a gravidez é um processo fisiológico, que poucas são as patologias, ou poucas são as mulheres patológicas. Uma gravidez é um processo natural, que poucas intervenções tem que ter, além de dar um abraço, dançar com uma grávida, dar-lhe banho, dar-lhe um chá quente. Pouca coisa mais tu precisas, não precisas mais nada, porque o trabalho de parto desenvolve-se por si próprio, o bebê nasce por si próprio, a mulher consegue agarrar o bebê por si próprio e, no fundo, a única coisa que eu tenho que fazer é sentar-me. Pronto.
Mais nada. Sim. Ser paciente. Mais nada. Tem um vídeo que eu vi já tem uns anos. Eu não sei se vocês A outra chegaram a ver. coisa, para parar com a violência obstétrica, é a informação da mulher. Uhum. Desde pequenina. Eu não tenho que esperar que aquela mulher fique grávida para lhe dotar de informação importante para que ela se consiga defender durante a sua gravidez, parto, pós-parto, processo abortivo, seja o que for. É com esta idade que as mulheres têm que ser ensinadas, não é? Com este tipo de informações. Não só isto, mas como em tudo. Violência de namoro. Estás a ver? Sim. Todos estes processos de violência contra a mulher é desde pequena idade que a mulher tem que se... Em Tem que ser informada. princípio, pelo menos em sociedades autóctones, em princípio, a questão, por exemplo, da casa de tinta, todos esses rituais de passagem, né? São passados ensinamentos às mulheres sobre o seu corpo, sobre esses processos, as transformações que sofre. E como eu estava a falar exatamente desse vídeo, é um documentário, faz parte de um documentário, que agora já não me lembro o nome, já havia muitos anos atrás. E que no fim do dia até mostrava uma mulher que estava a parir no meio do mato, whatever. Tipo, ela estava em trabalho de parto, visivelmente em dores e tal, e não sei o quê, mas ela então vai ali para um canto, se afasta, né? E põe-se de cócoras, chega, porque ela só se põe de cócoras quando ela percebe que o bebê está ali. Porque também tem uma questão, nas novelas nos mentem muito, né? Ela já faz força! É tipo, fica tipo, em qualquer momento você faz força. Mas tem momentos específicos, né? Para fazer. Então, vou falar eu aqui, só mesmo de boca, de teoria, tenho 10 filhos. Só de teoria. Eu estou a reparar assim, mas a Renata isto Não, tem mas toda Vocês pensam que eu brinco, mas eu não brinco. Eu tinha 5 anos, a primeira vez que eu entrei em contato com a grávida, a minha tia, e ela estava tipo num quarto escuro e tinha os coisas dela e não sei o que, e ela estava em trabalho de parto. E tipo, só agora que eu soube que ela já estava em trabalho de parto tipo há 2 dias. Então ela estava naquele sofrimento que para mim foi super traumatizante. Eu falei, não, eu quero ir ver. Até falei, era minha tia querida, né? Era sobrinha caçula e não sei o que. Queria ver essa criança que ia me substituir. Sim. Já estava a preparar um homicídio, Sim. estás a perceber, né? Mas desisti Já queria rápido sufocar o bebê. quando vi, tipo, porque ela estava completamente nua, sentada no chão. Ela não sentava no banco, na cadeira, na cama. Tinha um banco, uma cadeira, a cama e tipo um móvel com coisas, água e não sei o quê. E ela só transpirava, né? Só transpirava. E estava me pedindo a mim para lhe ajudar. Tipo, eu vou te fazer tão pai. Como? Me explica. Eu nem sei o que está acontecendo. Eu estou tipo, ela só vai ter um bebê. Por que tem que sofrer? Por que ela está sofrendo desse jeito? Tem bebê assim? Tem que sofrer. Tem. Não, não tem, não tem. Mãe, Não. eu tinha 5 anos. A dor do trabalho de parto. Uma grávida em trabalho de parto pode ter dor, pode ter lágrimas, pode ter choro, pode ter sangue, Sim. pode ter líquido amniótico, mas não tem que ter sofrimento. Não, Estou-me a traumatizar de uma mas não estou a entender. Este programa Para está a ela, hoje, traumatizar. Não. Atenção, Hoje, atenção. Vê Isto é ainda. uma coisa. Vais perguntar à tua irmã. Eu vou sair daqui, laqueação. O que é sofrimento? O que é Não, sofrimento? calma. Eu estou a dizer, O na conceito visão... de dor e sofrimento são coisas Hoje, diferentes. exatamente. Mas na visão de uma criança de 5 anos de idade, aquilo era sofrimento. Né? Hoje, obviamente, depois de grande, e a conversar sobre esse processo, porque eu também falei na minha mãe, é a mesma coisa que não. Não, porque eu pedi, eu tinha 5 anos, agora eu vou pedir, mãe, me atira da ponte, você vai me atirar porque eu pedi. Não existe isso. Mas a minha mãe me levava mesmo para coisa de mais velho. Eu já faço coisa de mais exato, desde pequena. Ela já é assim desde pequena, desde estás a entender. pequena. Pronto, já percebi. Então, Por isso é que ela já tem o curso. Ela já Yeah. sabe, Então, vamos todos. e foi... Imagina ela na escola, As como é que era, né? perguntas, Ela na óbvio, escola, óbvio. surrava toda a gente. As perguntas, eu tentar compreender o que é aquilo. Por que está escuro? Tem que abrir a janela? Não tem. Ela tem que estar no ambiente. E ela estava numa parteira. Né? Ela não foi para o hospital. A minha mãe, depois é que me explicou, ela não aceitou ir para um hospital. Ela preferiu ser atendida por uma parteira. Então, e a parteira explicou que não, ela tem que estar num ambiente acolhedor, coisa. E foi aí que ela me disse, Eu nasci assim, ela não eu nasci está, em casa, ela não tranquila. está a sofrer.
tá? Podes ficar descansada, que até porque eu estava a dizer, estava a maltratar a minha tia. Querem matar a minha tia. Não pode. E a senhora explica, não, ela não está a sofrer. Esse é o processo de quando chegar o momento do bebê sair, porque pensa só, nesse momento, o bebê meio que está ali a dançar, a falar, já vou sair. Ela estava uma coisa, né, para ilustrar, para eu ter uma ideia, uma criança de 5 anos, tipo, imagina, o bebê está ali, está estranho, já vou sair. Pensa, então, mas ela está chorando, não, são lágrimas de felicidade. Tu não sabes quando as pessoas também estão felizes, choram, porque ela está tão ansiosa para você. Lavagem! Meu Deus do céu! Mas então, aí eu fui crescendo. Filha! Fui crescendo. O que faz? E percebendo e acompanhando, inclusive, outras grávidas. Uma coisa que eu acho um absurdo gigantesco é que eu só soube da profissão doula em 2012. Ao acompanhar a gravidez de uma amiga minha no Brasil. Né? Então, ela, inclusive, também já me exploraram muito. Me obrigou a assistir uns workshops de doula para ajudar, porque a doula lá atende por hora, ou caralho, por dia, não sei. Eu soube então, na anatomia do Grey. Quando não está, coisa valeu essa cena. a Renata faz... Então, acompanhei muitas grávidas do coisa, tanto no Brasil quanto aqui. Eu sou muito curiosa. E eu vou mesmo observo. Eu já fui a um ângulo, eu já percebi, por exemplo, que o espaço em si influencia. Aquela hora eu falei, né? Os médicos são os mesmos. Começa já por aí. Então, um mau profissional vai ser um mau profissional tanto no Lucrécia, quanto no Angola, quanto lá na clínica privada, na Medical Center. Vai ser um mau profissional. Ele só vai disfarçar melhor no Luanda Medical Center. Vai sorrir mais ou vai sorrir menos. Exatamente. Estás a perceber? Mas vai ser. Vai ser. Então, o espaço influencia muito em como esses profissionais, por isso é que eu perguntei se justifica o salário baixo. Eu sei que as questões estressantes em que os profissionais trabalham pela falta de condições, material e tudo isso, sei, conheço, mas ainda assim não se justifica, porque tu fazes uma escolha, primeiro que ninguém te obrigou. Aí fazer, pronto, tem uns que os pais lhe falaram, vai estudar medicina, mas esses que os pais lhe obrigaram, a maior parte deles não está a exercer. DJ, o que está a cantar. DJ. A cantar. Está aí a outra, aquela que é médica e canta. Influencers, são todos blogueirinhos. Não é o pai que te obriga, você normalmente não exerce. Mas tu que exerces, independente das condições, porque tem dos médicos que vão lá, nos Médicos Sem Fronteiras, para se livrarem já da culpa, né? Vamos nas sociedades mais carentes. Nas sociedades mais carentes, então não tem condições também, não tem lá o coisa da anestesia e o sul tem máquina que faz taque e para fazer ultrassom, não tem, aquilo é no ouvido, aqui vão meter sentir, ver o coisa da... Por isso é que tem quem olha na barriga e fala, menina, rapaz, sabedoria ancestral, vê o formato e tal, aprendes a trabalhar com... Então, é uma questão humana. Não, vamos sobre a tostas comigo. Mas, Renata, eu acho... Ela quer socar alguém. Ela quer, mas tem razão, mas eu não sei. O que tu estavas a dizer, tu estavas a falar e eu estava a pensar uma coisa. Até que ponto é que isso que tu disseste também não vai de mãos dadas com a nossa sociedade? E até que ponto é que nós também não somos responsáveis porque a sociedade põe os profissionais de saúde, é o endeusamento dos profissionais de saúde. Ou seja, tudo o que o médico diz é lei, porque o médico é Deus. Ou seja, os médicos não erram. Se o médico te disser, eu agora caí, e ele disser assim, eu estou a ver o meu joelho a sangrar, mas ele vai dizer, o médico pode estar bêbado, pode estar, mas é médico, e vai-me dizer, isso é o coração. Eu estou a ver o meu joelho a sangrar. E ele está-me a dizer, isso é o coração. Toda a gente vai duvidar, mas o doutor disse, é o coração. Clear! Charging! E estou ali, está-me a matar, mas as pessoas vão dizer porque o médico disse. Então o que é que acontece?
eu acho que isto também da violência obstétrica também acontece porque eu não vou questionar, porque o médico disse. Nós temos uma dificuldade em questionar o que os médicos dizem, porque são médicos. Foi-nos incutido ao longo dos tempos que aquilo que os médicos dizem é lei, simplesmente porque são médicos. E as pessoas acham que eu tenho uma senda, que eu tenho um problema com médicos. Não tem nada a ver, eu tenho médicos na família e não é por isso. Mas há certas profissões que na sociedade são colocadas num patamar. E nós temos de começar a perceber que são humanos. Os médicos estudaram. E há médicos bons e há médicos maus. Há médicos que também batutaram nos exames. E há médicos que também compraram diplomas. Há também médicos com diplomas de Tijuana. Que pronto, não é? Quantos casos não conhecemos de falsos cirurgiões plásticos? Peço desculpa. Nós temos de perceber que os médicos são seres humanos e por isso são falíveis. Quando um obstetra me está a fazer algo com o qual eu não me sinto confortável, eu tenho o direito de dizer, vou ver outro obstetra, vou falar com alguém, vou procurar uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. E eu acho que nós estamos a perder aquela coisa também. Com o desenvolvimento estamos a perder o nosso instinto natural, aquele instinto de sobrevivência. Isto aqui é a lavagem da Oprah. A Oprah, é verdade, eu sou viciada na Oprah e a Oprah sempre disse muitas vítimas de estupro, todos os tipos de violência, são porque perderam aquele instinto de sobrevivência, aquele sexto sentido. Nós estamos a perder isso e quando alguma coisa nos diz está errado, sigam esse instinto. Se algo nos diz este médico não está, troquem, o corpo é meu. Sim, mas o corpo é meu. Penso aqui uma questão, e falando particularmente de Angola, que é a opção. Sim. São muitas poucas pessoas que têm de fato tudo opção bem, de trocar ou até de escolher. Tens razão, isso aí tu tens razão, mas eu estou a falar do fenómeno social, da falta sequer, de tu não teres essa capacidade de pôr em causa aquilo que o médico te diz, porque ele é médico. Estás a perceber? Porque ele sabe tudo. Não, mas estás a perceber? Porque tu estavas a falar do público e do privado. Eu, por exemplo, passa a publicidade, eu vou a um LMC, whatever. Há mais do que um ginecologista. Há mais do que um obstetra. Sei lá, não gostei deste. Se ele me disse alguma coisa que não me caiu bem, eu, no mínimo, vou perguntar a outro. Mas as pessoas têm uma dificuldade em sequer pôr em causa, mas foi o médico. Estás a ver? Ele deu o exemplo, tinha paludismo, mas a médica disse que era uma infecção qualquer. Questionaram, mas se fosse outra... Porque se calhar tem um background de médicos, mas se calhar se fosse outra pessoa dizer, não, mas é uma infecção. E lá ia a menina entupida de antibióticos, porque o médico disse. Não há essa coisa de pôr em causa aquilo que os médicos dizem. Então eu acho que, por causa disso, há certas coisas que a classe médica tende a safar-se mais. They get away with murder. Eles protegem-se muito. E há muito menos queixas, porque as pessoas nem chegam a pensar que aquilo poderia estar errado. Mais facilmente apontam para outras coisas, um problema técnico, não sei o quê. Porque nem sequer lhes passa pela cabeça que o médico pode estar errado. E as pessoas esquecem-se que os médicos... Mais facilmente a pessoa culpa-se a si mesma. Será que eu esqueci de tomar a medicação? E nem sequer vai pôr a hipótese de... Será que a medicação está errada? Será que o médico me passou a medicação errada? Será que o diagnóstico está errado? Nem sequer põe isso em causa. Eu digo que a informação é tudo. Se nós conseguirmos agarrar na nossa classe jovem, nos nossos filhos e começar a formá-los, questiona, pergunta, mas porquê? Mas porquê? Eu há algum tempo já não faço consultas, é verdade. E nos últimos 3 meses da minha gravidez não fui vista por nenhum obstetra por opção própria. Mas eu sou chata, confirmadamente chata. Ainda bem. E vou ser chata até morrer, não é? Viva os chatos. Viva os chatos. Quer dizer, mas eu tenho que perceber.
Mas porquê? Exato. E não é por eu ser enfermeira ou ser parteira ou ser whatever que não me vais explicar o porquê. Porque é meu direito sair completamente esclarecida desta consulta. Se tiver que demorar 1h30 para me explicares o trânsito intestinal, ou se tiver que demorar 1h30 para me explicares que o coração tem 4, estás a ver, cavidades, tem que ser assim. Eu tenho que ser esclarecida da minha consulta. E se o teu esclarecimento não me é suficiente, o problema não é meu, o problema é teu. Que não Tu sabes não explicar. sabes esclarecer. Só que se nós não educarmos os nossos filhos neste sistema, vamos ter crianças que, de acordo com o resto da sociedade, que infelizmente ainda está no sistema square, vão dizer, está bem, senhor, então, quais são os comprimidos que eu tenho que fazer? E aplica-se também à grávida. A grávida aceita ir a uma consulta de obstetra, ser medicada com o folífer, a vitamina pré-natal e vamos embora até daqui a 4 semanas. Aquela questão que estávamos a falar mais cedo sobre a hierarquia, né? Você nos ensinam a não questionar quem está aqui. Quem está aqui? O professor, o chefe. Tu estás a ver, claro, mas lá está. Para tu também saberes que aquilo está errado, que alguma coisa não bate certa, é o que vai. Vamos repetir. A única pessoa que não se pode questionar é a mãe. De resto, todas as pessoas têm que ser questionadas. A única pessoa que não é questionável é a mãe. A mãe tem sempre razão. De resto, tu estás a sentir, tu sabes que alguma coisa não bate certa, que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está a funcionar direito. É por isso, inclusive, que os médicos, está aqui o meu número, qualquer coisa, me liga, se tiver, porque ele te passou uma receita. Os médicos responsáveis. Te passam, me contacta e tal, qualquer coisa, porque ele te passou uma receita, qualquer coisa que tu sentires que não está bem, ou... Se já que vais ligar para aquele número e o médico responsável não te vai atender a chamada, mas... Não, tu já apontaste, Fake number. Estou a apontar que ele vai se Unitel, o número que liga. Porque se for, porque depois é isso, lá está, somos taxadas como chatas, como... no período eu quando estudava, esquece isso. Então, chegamos à parte que damos a palavra à plateia, vocês queridos. Então, perguntinhas. Não é para bater palmas. Quem tiver uma pergunta ou quiser acrescentar aqui alguma coisa, a sua experiência. Eu não queria monopolizar, mas é que eu apontei e tenho uma porrada delas. Ok, espera. Podes, claro, porque eu tenho muitas. Obrigada. Hilda, obrigadíssimo por este momento. Obrigada. E eu tenho uma questão que até agora eu não consegui esclarecer e também não tive assim muito tempo a pesquisar, mas continuo à procura. No pouco tempo que tenho vou tentar pesquisar. Há um grande, mas grandíssimo índice de casos de colo aberto cá em Angola. E eu não consegui ver isso acontecer tanto em lugares, por exemplo, como a África do Sul, a Argentina ou os Estados Unidos, Portugal não sei tanto. Mas colo aberto, há muitos casos. E eu pergunto-me o que é que se passa connosco, as mulheres angolanas, para nós termos tanto caso de colo aberto. E depois era só um outro comentário que eu queria fazer, que era sobre o facto de nós nos culparmos, porque o senhor médico nos disse, não é? Sempre. Eu não dilatei, então teve que ser mesmo uma cesariana. Então só queria que tocasses nesse ponto também. Então, eu nunca vi tantas cerclagens serem feitas como aqui em Angola. Nunca. Eu acho que enquanto... Tantas que, desculpa? O que nós quando temos... O que é o colo aberto? O colo aberto é quando temos um colo do útero que durante 9 meses tem que estar fechadinho, compridinho, com um rolhão mucoso, uma espécie de cimento lá dentro, para aguentar esta gravidez durante 9 meses. Eu não estou a aguentar este programa. O que é que acontece? Muitas mulheres têm o colo aberto. O colo aberto é o quê? É um colo que apaga e dilata. Obviamente, se ele apaga e dilata, o que está cá em cima vai cair. E então há casos de partos prematuros e abortos, etc. Há uma pequena cirurgia que se faz, que é uma cerclagem, que é basicamente cozer o colo do útero. Ok. E eu em Portugal devo ter visto isto a ser feito, sei lá, umas 100 vezes, em milhares de mulheres. Aqui eu acho que 50% das mulheres são submetidas a este procedimento. Porque todas têm colo aberto. Todas têm risco de aborto. Todas. Sim, o risco de aborto.
Todas têm úteros polimiomatosos. Sim, essa expressão aqui eu sou familiarizada com ela. Todas. Miomas. Sim, todas. Mas é mesmo. Porquê? Mas é Exato, mesmo. mas é mesmo. Mas o teu médico que te disse que tinhas colo aberto, mas está mesmo comprovado, houve mesmo uma ecografia que se visse o tamanho do colo? Ou será que confiaste na palavra deste médico que nem sequer a ecografia te deu e não foste procurar uma segunda opinião? Há mesmo necessidade? É mesmo verdade? Investigue-se. Porquê é que nós, angomanas, temos tanto este problema quando na Namíbia, que são vizinhos, não se verifica isto? Somos assim tão geneticamente alteradas que nem sequer um colo conseguimos manter fechado e formado? Deixa-me perguntar. A ecografia que se faz para se verificar o colo aberto é intrauterina? Não necessariamente. Pode ser aquela não. Pode ser já dá para também. ver. Ok. Dependendo do tempo de gravidez, dá para ver. Olha, Quando é que se ganha com uma ecografia dessas? A ecografia nem é o mais caro. Agora, o procedimento cirúrgico, sim. O que eu estou a ver aqui é o Ah, esquema pronto, para já te obrigarem a percebemos operar. pronto. Mas e aí depois Olha, tu tens de como fazer eu- mas depois tu tens de fazer alguma coisa para abrir outra vez. fechado. Como é que é? Trompas, Sim, fechado. Sim, depois tens de abrir. Então, ficas fechadinha, né? Sim, te fecham. Chegando lá para o final, antes das alturas, tiras de os novo pontos. para tirar. E o que é que acontece? Uma coisa muito engraçada que eu vos vou dizer aqui agora. Ai, iluminada agora. O que é que acontece? Há uma coisa chamada fibrose. Fibrose é o quê? É quando tu fizeste uma cirurgia qualquer, lá dentro o órgão ficou assim mais durinho. Então, como tu tiveste tantos meses esta sutura no colo do útero, o teu colo entra numa distócia, quer dizer que o teu colo não está a conseguir dilatar perfeitamente porque está fibrosado dos lados. Aí vou fazer o quê? Oh, meu amor. Pago 10 milhões de kwanzas por uma dizer uma cesárea. coisa. Ai, que negócio milionário. Afinal, não é igreja. O negócio aqui é fazer partos. Cesárea, de preferência. Ai, que negócio milionário. Já tens a resposta. Já percebeste porque que aqui tem essa Ela patologia? sabia, ela queria mesmo que lá em casa também soubessem do negócio milionário. Como era a outra? Era sobre os colos dos úteros que não abrem. Pronto. A dilatação. Sim, é verdade. Tem Há pouca dilatação. muitas mulheres que sofrem de pouca dilatação, especialmente quando eu estou com pressa para ir para os mangais e já são 17 horas e ela ainda não dilatou. Um segredo que eu vos vou dizer é que todas as mulheres dilatam. Não existe mulher que não dilatou. Existe médico que não esperou que ela dilatasse. Existe isto. Agora, mulher que não dilata, isso não existe. Não existe, ponto. Matem-me agora, se quiserem. Ouviram aqui. Podem-me matar. Perceberam porque é que o nosso programa é Vocês extremamente são muito necessário, né? mercenários. Aqui é só gente que diz coisas assim, está aí, está lançado. É assim, são muito Mas é que é mesmo. mercenários. E até vou Isto é dizer outra, violência agora, também obstétrica. agora eu vou dizer tudo. Pronto. O que é que acontece também? Calma. Calma. Espera, deixa-me virar para este lado agora. Pronto. O que é que acontece também? Existe uma coisa que antigamente se usava muito nas maternidades que se chama partograma, que ainda em algumas maternidades usam. O que é que o partograma diz? Diz que a mulher entrou em trabalho de parto, está com 3, 4 centímetros, e por hora, obrigatoriamente, ela tem que dilatar X centímetros. Se ela não dilatar por hora este comprimento de colo do útero, este apagamento, este drarará, então é um processo distóxico, quer dizer que há uma distócia de colo e este bebê não vai nascer. Começa, é o famoso Ou já está a entrar em seja, sofrimento. seja o que for, sofrimento materno, sofrimento obstétrico, sofrimento do obstetra, o que for. O que é que acontece? Quer dizer que o que é que este partograma me diz? Todas as mulheres funcionam da mesma forma. Quer dizer que se esta rapariga engravidar, se a tia engravidar, se tu engravidares, nós temos todas que parir da mesma forma, porque os nossos corpos são todos iguais. Eu vou te dizer uma coisa. Sim. Um comentário. Espera o microfone. Espera o microfone. Inclusive, já estive eu em aula de partograma em que nos ensinavam a começar a preencher o partograma a partir do 1 e não a partir do 0. O que leva a mulher muito mais rapidamente à zona de risco. E quando eu falei sobre isso, confrontei isto, Na hora. e foi assim: eu não consigo mais ficar aqui, vão-me desculpar, reprovei neste curso.
Depois disseram que era porque eras guineense. E foi porque era guineense. Ouviram aqui. Quer dizer, então, se nós formos ver agora a ciência, a Organização Mundial de Saúde já está a deitar o partograma por terra. Exato. O partograma já não existe nas maternidades mais recentes. Não existe porque não tem que existir. Eu não tenho que ter todas as mulheres a dilatarem da mesma forma por hora. É ridículo. Não faz sentido. É ridículo. O nosso metabolismo é diferente, o nosso corpo é diferente. Quem é Gratina? Quem é isso? Agora, pergunta. Não, coisa, não, ali. O Wilson. O Wilson tem 1200 questões. Só vamos sair daqui à meia-noite. Bem, boa noite. Antes de mais, muitos parabéns. Gostei muito do que eu vi, aprendi bastante. Eu vou centrar as minhas questões em situações que vão um bocado para além daquilo que são os procedimentos, porque acho que isso foi bastante explícito, claro, e acho que todos nós percebemos muito bem. Eu, enquanto pai, enquanto cidadão, tenho algumas outras preocupações. Gostava de contextualizar apenas, dizendo que eu sou guineense e o meu país padece de situações bem piores do que essas, porque além de todas essas questões e todas essas ineficiências que a Hilda nos explicou, nós temos um déficit de infraestruturas, pessoas, condições, enfim. Mas eu faço um paralelismo para aquilo que é a sociedade na qual nós vivemos e percebi que nós centramos aqui um bocado a nossa conversa nesta questão do procedimento. Eu já vi que efetivamente existe muita violência para com a mulher naquilo que é um momento tão delicado como é um momento de dar à luz. E então as minhas questões são as seguintes. Mas por outro lado, uma das coisas que eu não é um desafio, não é, é apenas um desacordo, que quando a Hilda diz que a mulher é que conhece o seu corpo e o profissional não pode ter a veleidade de tomar as opções, as escolhas por si, porque ela tem que ter o livre-arbítrio de escolher em função daquilo que é o seu corpo. Eu apenas contesto essa questão na medida em que isso pode ser válido para uma fatia da população que se calhar tem um conhecimento um bocadinho melhor, em que, na realidade, a maior parte das pessoas, efetivamente, pelas todas as razões e mais algumas, por questões de educação, por questões culturais, por um acompanhamento que é feito pela própria família e pelas tradições que nós sabemos que têm uma importância muito grande nas sociedades africanas, tudo isso influencia a forma como ela encara este momento de dar à luz. Acrescido ao facto de que nós damos muita importância àquilo que os profissionais de saúde nos dizem, porque estamos a falar de questões muito técnicas e a maior parte das pessoas não tem esse conhecimento e, portanto, temos a tendência de acreditar no profissional que nos dá essas informações. Portanto, isto é apenas uma observação. Agora, as minhas questões. Posso Podes, claro, com certeza. A minha quê? A minha? Não é você, é a minha. A minha obrigação, enquanto profissional de saúde, é dizer-te assim, olha, tu neste momento estás com 10 centímetros, o bebê não está a descer, ou o bebê tem um batimento cardíaco um bocadinho fraco, ou o que for. Tu tens estas opções. Esta opção e esta opção. Agora escolhe. Esta é a minha obrigação enquanto profissional de saúde. Tu tens o direito de escolher sobre o teu corpo. Eu não posso obrigar-te a fazer nada. Eu só posso dotar-te de informação e dizer esta opção vai acontecer isto, esta opção é isto e esta opção é isto. E tu escolhes. Ou seja, mesmo com fracos conhecimentos, mesmo com tradicionalismos, com tribalismos, o que for, a minha obrigação enquanto profissional de saúde é conseguir fazer passar a mensagem clara e objetiva em Kiko, sei lá, Lingala, o que for, estás a ver? Para tu tomares as tuas decisões conscientemente. Essa é a minha obrigação. Então, quando nós dizemos que as pessoas são, se calhar, com pouca, sei lá, são pouco letradas, ou etc., isso é indiferente. Se ela tem um curso universitário ou se ela nasceu no bairro e continua aqui no Moceca, isso é indiferente. Porque eu, como profissional de saúde, tenho que conseguir lidar com todos os meus pacientes e conseguir passar a informação clara para todos eles. E eles têm
a decisão máxima sobre o seu processo fisiológico de trabalho de parto ou não, ou sobre o seu processo de doença ou saúde. Estás a entender? Eu estou a entender, mas continuo a não concordar pelo seguinte. Eu não acho que seja assim tão indiferente por isto. Eu ponho-me no lugar de uma mãe de primeira viagem, ou ponho-me no lugar de uma mãe que já tem uma penca de filhos e que não planeou aquele, como não planeou nenhum dos outros, e como as coisas foram acontecendo e de forma natural, algumas delas por questões religiosas acabam por não interromper a sua gravidez. E quando chegam, e principalmente estas pessoas que não têm esta informação, quando chegam a um profissional de saúde, elas esperam aquele conforto que, como tu disseste muito bem, e eu concordo, a maior parte dos profissionais não dá. Que é aquele conforto de, eu agora cheguei aqui e estou no meu porto seguro. Estou no meu porto seguro e estou no profissional que tem todas as condições e todo o conhecimento de me poder dizer qual é a melhor solução para mim. Até porque eu não sei que solução é essa. Ainda que teoricamente possa fazer sentido. Acho que o profissional deve sim ter essa abordagem, mas acho que o ónus da responsabilidade, ainda que no final de contas seja da mãe, eu não olho para a maior parte das nossas mães africanas e as características da nossa população, todos nós a conhecemos, não é preciso eu estar aqui a dizer, eu não as vejo. E se calhar estou a ser injusto, mas eu não vejo essas pessoas com capacidade suficiente para chegar e tomar essa decisão independentemente das opções, independentemente de lhes serem colocadas essas opções. Você tem a opção A, B, C ou D, que em função do seu corpo tem estes benefícios ou tem estes malefícios. Eu acho que a pessoa, quando chega, já vai com o intuito de chegar ali e, por favor, ajudem-me. E eu só quero receber a melhor resposta possível desta senhora que está aqui, que percebe disto e que percebe disto mais do que eu. Eu só acho que sim, sem dúvida, tem que haver um papel melhor dos profissionais de saúde, e eu considero que a área da saúde e a área de educação são, sem dúvida, áreas em que as pessoas têm que ter vocação. Eu tenho profissionais de saúde na minha família e falo disto também com o coração, porque vivo isto muito de perto. E sei que efetivamente nós precisamos disso, e principalmente nestas alturas tão especiais, tão dramáticas como é dar à luz. É importante, não é com o ortopedista que chega lá e martela-nos umas coisas nos joelhos e nós depois fazemos fisioterapia e aquilo já está. São questões sensíveis, então eu acho que ainda assim deveria ou deverá haver uma questão, porque tu falaste muito bem, por exemplo, até da questão linguística. Que é, podemos achar que é um detalhe ou que é um pormenor, mas não é. Há questões em que eles, pura e simplesmente, não percebem o que o profissional está a dizer, porque o profissional não tem a capacidade de traduzir aquilo por o que nós chamamos por miúdos. Não é? Depois tem uma linguagem técnica que a pessoa que está ali está a ouvir chinês e não percebe nada do que o profissional lhe está a dizer. Mas sim, discordo um bocado, mas consigo perceber e acho que esse é o caminho. Só acho que... É rápido, eu vou rápido. Eu tenho aqui... Não, eu sei. Eu tenho aqui outras questões que são as seguintes. Uma delas é, numa realidade hospitalar, e estamos a falar de uma realidade hospitalar pública, em que as pessoas chegam com todos os problemas e mais alguns. Levaram tiros, facadas, paludismo, enfim, todos os problemas e mais alguns. Como é que, em ambiente hospitalar, nomeadamente de urgência, se consegue gerir isto tudo, não é? E conseguir dar a tal atenção, o tal carinho e o tal ambiente confortável que a parturiente, ou a gestante, ou a grávida apenas precisa. Como é que isso é possível? Quando eu cheguei em Angola, eu fui, durante algum tempo, alguns anos ainda, eu tive no Médico Boa Vida. E quem quer consegue. Eu assisti a uma colega minha a levar panos de casa, pano do Congo de casa, para que quando ela estivesse a fazer pensos nos traumatizados de facadas e de tiros, etc., ela conseguia, entre 2 paus de esfregona, ela punha o pano e assim conseguia separar um bocadinho o ambiente entre os 2 traumatizados e conseguia criar um ambiente. Então, por muito poucos recursos que tu tenhas, quando tu queres, consegues. Isto é num contexto hospitalar em que estás a falar de urgência, politraumatizados, etc. O contexto em que eu estou a falar é um contexto diferente. A obstetrícia não é doença.
A grávida não é doente. É uma condição fisiológica, normal, natural. Então, ainda mais se acentua esta necessidade de normalizar, mamiferizar, se quiseres chamar, temos que ser mamíferos, não é? Nesta situação. Não há o porquê de medicalizar tanto um processo que, à partida, é normal. Outra questão que eu tenho prende-se com o facto de eu ter percebido, até pela própria definição, tanto da OMS como pelo que tu foste explicando, que esta é uma condição, ou a violência obstétrica, não sei qual é o termo obstétrica, é uma situação que começa muito, se calhar antes até da pessoa ter o bebê, até muito depois. E, portanto, a minha questão é, efetivamente, se isso está diagnosticado e se nós temos um problema que começa a montante e a jusante, quais são os mecanismos necessários no ambiente em que nós vivemos e de uma forma concreta, objetiva e sem romantismos, como é que nós conseguimos, e numa população muitas vezes urbana, ou melhor, que seja uma população rural, ou numa população urbana que vive em aglomerados nas periferias e que não tem acesso a instituições de saúde de segundo plano, digamos assim, centros de saúde, o que quer que seja, como é que nós conseguimos, consultas de planeamento familiar praticamente inexistentes, como é que nós conseguimos fazer chegar a informação correta a estas pessoas, tanto antes como depois, e vou aglomerar isto já com uma outra pergunta que eu tinha, que é, a gravidez, eu sou pai e eu vivi a gravidez da minha mulher de uma forma muito intensa. Aquela ideia que o casal estava grávido, eu vivia aquilo, só não vivi os enjoos, mas eu vivia a ansiedade, eu vivi os momentos todos. Uma vez que a família é tão importante, e sabemos que em África a questão familiar é primordial, sabemos que a questão étnica, a questão tradicional, são características nossas às quais nós não podemos fugir. Como é que nós envolvemos a família? Como é que nós envolvemos o pai quando se sabe quem é o pai e quando ele aparece? Quando ele é pai. Quando ele não é só o reprodutor. Como é que nós envolvemos esta gente toda? Que papel é que esta gente toda tem neste processo? Como é que eles podem ajudar? Como é que eles podem não atrapalhar? E como é que nós podemos fazer chegar esta informação toda a estas pessoas que não têm essa possibilidade? Olha, a informação, eu acho que hoje em dia temos um plano que está, é o que eu digo, o paradigma está a mudar. Tens imensas instituições que estão privadas e não privadas, lucrativas e não lucrativas, que estão a lutar muito pela informação, nomeadamente às grávidas. Como é que está aquele projeto que vocês fazem? Bem Nascer. Bem Nascer. Vocês conhecem este projeto? Não, eu não conheço. Bem Nascer? Já vais falar um bocadinho sobre o projeto. Portanto, isto, por exemplo, que a Sara tem, é um projeto inovador de partilha de informação, de conhecimento entre os profissionais de saúde. Eu reconheço que talvez seja um bocadinho difícil chegar ao nosso cliente, ao nosso paciente, à nossa grávida, à população, mas pelo menos os profissionais de saúde têm de ter esta informação. É o que eu disse há bocadinho à Renata, nós temos que voltar às escolas e o nível de formação que estamos a dar, o plano curricular tem que ser alterado. Não pode continuar a ser só vou dar uma injeção a isto, fazer um penso a isto, estás a ver? Então, temos que associar o dar a injeção com o indivíduo que vai levar a injeção. Porque temos que ter uma visão um bocadinho mais holística de medicina, de saúde, de enfermagem. Se não conseguirmos ter uma visão holística, não vamos deixar de ser só a injeção. Não vamos deixar de ser só a dor de cabeça. Isso não faz sentido. Temos que forçar o paradigma a ser mudado. E eu ia dizer qualquer outra coisa qualquer. Da família. Nos partos que não são os partos que eu faço, são os partos em que eu participo, os pais não assistem. Eu nunca tive, nos últimos anos, num parto em que o pai assiste. Eu estou em partos em que o pai participa. Então eu tenho pais em que existem massagens específicas que nós fazemos à grávida durante a contração e fora da contração. Eu ensino os pais a fazer essa massagem, o pai vai e faz essa massagem. Eu ponho o pai a dançar com a grávida, a fazer movimentos de básculas. Eu tenho, não vos posso mostrar as fotografias, mas eu tenho imensas fotografias de pais no chuveiro com as grávidas a fazer massagem
tenho pais dentro da piscina de parto com a grávida, então tenho pais que participam. E cada vez mais, uma coisa que por acaso é interessante, temos maridos angomanos, isto para o homem angolano, não sei se tu apesar de seres guinense, deves reconhecer o machismo que existe no homem angolano, não sei se o homem guinense também é assim, mas o homem angolano é um homem que não participava. Africano, no geral, Sim, Estás a ver? Os nossos maridos não participavam. não é tanto. Tinha que ser. Deixa lá desse pá. Isso, pá. Tem pipito? Tem pipito? Ou não tem pipito? Mas por que vocês têm tanta dificuldade em aceitar certas coisas que não conhecem? Não. Seguir em frente. Mas só para não fugirmos do tema rapidamente, e a minha última pergunta, que tem muito a ver também com a realidade que eu vivo, por exemplo, e que me assusta um bocado na Guiné-Bissau, que tu disseste-me que também és especializada nisso mesmo, que é a mutilação genital feminina. É uma coisa que eu acho uma aberração, é uma coisa que me assusta, mas é uma coisa que eu tenho menos informação do que aquela que gostaria de ter. Porquê é que acontece? Existe algum benefício? É só maldade? É uma questão étnica? Quais são os benefícios clínicos que isso tem, se é que eles existem? A mutilação genital feminina é já um outro tema. Sim, mas como ele falou, fala só já, fala assim mesmo, não tem benefício clínico nenhum. Fala assim. A mutilação genital feminina não é só na Guiné, sabe disso? Não, obviamente, eu sei que sim. A mutilação genital feminina que é feita na Guiné é um ato de amor. É um ato de amor pela minha filha, porque se a minha filha for mutilada, vai conseguir um melhor marido, vai conseguir uma melhor posição social e porque eu amo a minha filha, eu vou mutilá-la. Esta prática é tão difundida que mesmo mulheres guineenses que vivem em outras localidades em Portugal mutilam ou mandam mutilar as suas filhas, o fanado, feito com os rituais feitos na Guiné. E para isto ser ainda mais verídico, existem tradições. O fanado tem que ser feito numa determinada época do ano, numa determinada altura da vida da menina, no solo, na terra, porque a terra tem poder, com um instrumento próprio, que não pode ser lavado nem esterilizado, porque vai perder a sua misticidade. Então, existem muitas coisas por trás da mutilação genital feminina que talvez o cidadão comum desconheça, não é? Temos que fazer um programa só sobre Temos isso. que fazer um programa sobre isso. Que aqui em Angola também existe mutilação genital feminina. Existem 4 tipos de mutilação genital feminina. Em Guiné existem alguns, na Etiópia existem outros, em Angola existe outro. Quer dizer, Mas infelizmente... Mas é uma questão social. É uma questão cultural. Sim, é uma questão social e cultural. Não religiosa. Tem, clinicamente. Só que infelizmente não vamos poder continuar porque mesmo, já que são trava quase fora. 9. Não, Que calma. temos mesmo horário, infelizmente. Foi ótimo, minha gente, muito obrigada. Assim fica mesmo Muito aqui obrigada. o gostinho do pó. A Hilda tem que voltar para falar sobre Tem a mesmo, mutilação genital tem mesmo. feminina. Hilda. Fomos muito além da conta. Eu estou super satisfeita. Hilda. Aí a pergunta Falta uma. Ai, meu Deus. Pronto, falta uma questão. Espera. Pronto, última questão. Então Uma vá. reflexão. Só para reflexão. Ok, vamos lançar uma Onde é que questão. fica a vocação para a área médica? Com o microfone. Onde é que fica a vocação? Onde é que entra? É necessária, não é necessária? É assim, tipo, vou ser enfermeira porque ganho, porque estou enquadrada no Sistema Nacional de Saúde. Eu vou ser médico porque posso fazer 20 mil operações e ganho bué de massa. Onde é que fica isso? Olha, Isso é para o próximo programa. É para o próximo programa, mas vou responder muito rapidamente. Eu acho que ninguém vai para a enfermagem para ser rico, porque o salário é uma coisa ridícula que, quer dizer, eu nunca conheci um enfermeiro rico. Pronto, então não é por aí. Tem que haver mesmo vocação. E a pessoa olha, fala e consegue perceber as diferenças entre um bom profissional e um mau profissional. Tudo aquilo que eu quis fazer, desde sempre, desde que eu me conheço como pessoa, a única coisa que eu quis fazer era ser parteira. E sempre disse isto a quem quisesse ouvir. Desde que eu tenho... O meu pai é ortopedista, eu ia para o hospital com ele e fugia para a sala de partos e ficava na sala de partos até alguém me ir arrancar de lá, não é? E levar para casa. E ia arranhar as paredes. Então, eu acredito que esta é a minha vocação.
certeza. Pronto, vocação tenho, dinheiro nem por isso, mas vamos caminhando. Olha, Hilda, eu só tenho a agradecer. Eu acho que é extremamente necessária nesta sociedade, em todas as sociedades. Faz um trabalho lindo. Sigam Hilda Maneira. Se não se lembrarem, vão ao Goza Aqui. Vai lá estar o link para o Instagram, para o Facebook da Hilda. Informem-se, cultivem-se. Já não têm desculpas para não saber das coisas, porque a informação está aí. Questionem, procurem. É mesmo isso. Cultivem-se. E a violência obstétrica é um tema urgente. Vocês não precisam ser pais, não precisam de ser mães para saber sobre o assunto. Eu não sou mãe e é uma coisa que me interessa porque nunca se sabe do dia da manhã e eu, mesmo sem ser pai, sem ser mãe, a Renata sem ser pai, sem ser mãe, pode contribuir para a violência obstétrica ou pode salvar uma vida. Portanto, vamos lá. Renata, tens alguma consideração? Sim. Só assim mesmo, para fechar já, para nos faltar. Foi muito interessante, Hilda, muito obrigada pela tua contribuição, muito, aprendi muito, eu adoro. Então, mas foi muito interessante perceber como um tema que é tão específico passa por lugares que às vezes nós não pensamos. Por exemplo, a questão da educação, que precisa ser revista, tanto do ponto de vista do paciente, quanto do ponto de vista do próprio profissional de saúde. A questão da condição da mulher na sociedade, como é que o ser humano fêmea é visto na nossa sociedade e até mesmo numa condição que muitos usam para quê? Para nos reunificar, acabei de inventar esse termo e me dou o direito de inventar, para nos reunificar, para nos tornar já, as mulheres são um ser muito especial, guerreiras e não sei o quê, porque elas dão a vida, mas quando estamos nessa condição de dar a vida, nos espezinham, nos maltratam, nos faltam respeito, não, enfim. Então, muito interessante para fazermos essas reflexões, desses caminhos por onde passam essa discussão. Então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu. Obrigada. Muitas perguntas. Estamos muito boas perguntas. Assim. E vocês que estão nos assistindo já sabem, também podem vir e participar de forma ativa, porque vocês gostam muito de mandar os inputs online. Mas poderiam, não poderíamos. Venham cá e perguntem. Estar aqui e falar. Está bem que aqui ninguém é teu papagaio para estar repetir o que você gostaria que se falasse ou que se debatesse, está bem? Para a semana, vamos responder à questão, será que existe má publicidade? Essa história do falem bem ou mal, mas falem, será que isso funciona? Não. Olha, já acabou o tema também. Acabou, já, não. Vamos ter a resposta. Este foi o Goza Fêmea. Muito obrigada. Até para a semana.